falando especificamente do que está acontecendo no Flamengo já há algum tempo, eu tenho dito, já não é de hoje, que o vilão, né, o grande responsável por esses fracassos, né, em sequência interminável, né, pelo menos durante sua gestão, é o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Repito sempre que Eduardo Bandeira de Mello não é uma pessoa desonesta, pelo contrário, tudo que se sabe sobre ele é que é um sujeito honesto, correto, não parece ser uma má pessoa, não é um cara que quer o mal do Flamengo, nada disso. Apenas não tem qualificação para ser o gestor do futebol do Flamengo. E ele se transformou no grande responsável pelas decisões do futebol durante esse período em que está no poder. No início não era assim, aos poucos ele foi assumindo, especialmente no começo de 2017, quando o ex-vice de futebol Flávio Godinho, né, teve problemas pessoais e abandonou, né, o cargo, e ele acumulou a vice-presidência de futebol. Dali para frente passou a ser exatamente tudo da maneira que pensa o Bandeira de Mello. E ele é uma pessoa que acredita que basta você montar uma equipe, colocar cada um no seu papel ali e deixar o barco seguir. Ele até usou a expressão certa vez, vamos levando. E você vai levando e vai encontrar a vitória. Não é assim. E por mais que os jogos em que o Flamengo fracassa, não são poucos, né? São dezenas de fracassos nessa gestão, de títulos perdidos, mostrem que essa forma de trabalhar ou de gerir o futebol é errada, ele insiste nela, ele continua insistindo nela. E com isso o Flamengo não faz, por exemplo, uma mudança no comando técnico quando era necessário, como fez o Corinthians, que acaba de eliminar o Flamengo. O Corinthians foi proativo, o Corinthians buscou uma solução. O Flamengo poderia nem demitir o Barbieri, como o Corinthians não demitiu o Osmar Loz, mas contratou um técnico mais experiente, embora jovem, Jair Ventura, e funcionou. Deu certo, alcançou seu objetivo e o cara chegar à final da Copa do Brasil. O Flamengo poderia ter ido buscar algum treinador mais experiente, mais rodado, para trabalhar junto com o Barbieri, ou até para substituí-lo, ele voltaria a se auxiliar, se assim quisesse. Enfim, algo tinha que ser feito, né, no início da semana passada, quando o Flamengo teve um período de 7 dias livres, né, para poder, depois do jogo contra o Vasco, empate contra o Vasco, em 1-1 na cidade de Brasília. E isso não foi feito. O Flamengo insistiu no Barbieri, treinou uma semana e não aconteceu nada, estava na cara que não ia acontecer. O Flamengo ficou frente a frente com o Corinthians, com esse time do Corinthians, que é um time limitado, os corintianos sabem disso, né? Nenhum segredo, né? Nenhum absurdo que eu estou falando, mas o Flamengo ficou 2 jogos, 180 minutos, sem conseguir fazer um gol no Corinthians, porque o gol foi contra, o gol contra do Henrique na bola chutada pelo Pará, cruzada pelo Pará. Então o Flamengo não conseguiu, gente, fazer um gol nesse time atual do Corinthians, que não é um grande time, evidentemente. O Corinthians tem problemas financeiros, o Corinthians teve que vender muitos jogadores, abriu mão de muita gente, e hoje tem um elenco muito inferior ao do Flamengo. Mas existe uma diferença fundamental entre os dois clubes, independentemente de quem esteja no poder, o presidente do Corinthians pode ser A, B ou C, o clube adquiriu uma característica muito importante. Tem o chamado DNA vencedor. O Corinthians hoje, em outros momentos de sua história, foi um time perdedor, um time que ficava na fila, que não ganhava, decepcionava o seu torcedor. Isso aconteceu. Mas nessa década que estamos vivendo, o Corinthians conseguiu todos os títulos que sempre sonhou e tem sido, mesmo com equipes que vão ficando cada vez mais fracas, sempre competitivo. Um exemplo, nesse ano de 2018, já eliminou o Flamengo da Copa do Brasil e derrotou o Palmeiras na final paulista na casa do grande rival. E pode até superar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Se conseguir, terá superado, em confrontos diretos eliminatórios, os 3 elencos mais caros do Brasil, tendo ele, Corinthians, hoje um time remendado, um elenco remendado, um técnico que chegou agora na reta final da temporada. Mas você observa no jogo de Itaquera que mesmo quando o Flamengo pressionava em busca de um gol, especialmente depois que o Corinthians marcou 2-1, a torcida apoiando, a torcida cantando e entendendo que com esse time tem que ser assim. Foi um exagero o jogo lá do Rio, né? Não chutou nenhuma bola no gol. Ali o Jair Ventura exagerou na sua super retranca. Esse time do Flamengo não merecia tamanho respeito, e isso ficou claro no jogo do Vasco, quando o Vasco agrediu o Flamengo e merecia vencer, só empatou, mas merecia vencer, e nesse jogo, agora, no estádio de Itaquera. Mas dessa vez foi um Corinthians que se defendeu e agrediu o Flamengo, tanto que fez 2 gols, né? Agrediu o Flamengo, ameaçou o Flamengo, teve até outras chances perigosas, e elimina com justiça o time carioca. É justo o Corinthians na final. E é muito justo que o Flamengo seja de novo eliminado. Isso é muito claro. O torcedor rubro-negro, nitidamente você percebe isso nas redes sociais e tudo, vendo a reação das pessoas, ele está revoltado com o time dele.
Ele está reclamando de arbitragem, não está reclamando do time que foi o seu algoz, nada disso. A revolta é contra o time do Flamengo, os seus dirigentes, sua comissão técnica, com os responsáveis por isso que nós estamos vendo já há algum tempo. Um Flamengo com uma postura, como eu sempre digo, uma postura banana, uma postura de um time arame liso, como diz o colega André Rocha do UOL. Um time que não agride, um time que não decide as jogadas, um time com jogadores que tocam para o lado, mas que não resolvem. E, evidentemente, com isso vai colecionando fracassos. É mais um fracasso desse Flamengo banana, dessa vez tendo como seu algoz um Corinthians com um time limitado, mas que jogou de forma organizada em São Paulo, com uma estratégia factível, tirando o melhor de seus jogadores e que entende o seu tamanho como time, não como clube, tá? Um time com limitações e que existe um caminho para vencer. E esse plano, ele acaba sendo executado de maneira correta, perfeita até, o que levou o Corinthians nesse jogo a merecer e vencer o Flamengo por 2-1, indo para a final da Copa do Brasil. Quanto ao time carioca, bem, final de mandato, faltando 95 dias para Eduardo Bandeira de Melo deixar a presidência do clube, o que é uma grande notícia para o rubro-negro, né? Porque ele, com a sua gestão equivocada, por mais que ele possa ter boa vontade, ele prejudica e prejudicou em muito o Flamengo. Essa é a boa notícia, ele vai sair, qualquer um que venha a presidir o Flamengo a partir de 2018, não conseguirá, é impossível ser tão ruim na gestão do futebol como Bandeira de Melo. E vale sempre frisar, para aqueles que ainda acreditam que, mas ele recuperou o clube, ele teve lá sua participação como presidente, mas o projeto de recuperação do clube foi elaborado por outras pessoas, muitas saíram, inclusive, outras permaneceram, e esses até se enfrentarão, né, na eleição do final do ano, em diferentes chapas. E esse plano foi executado por um grupo de pessoas, tá, que se propôs a montar uma frente contra os que estavam lá, derrotar a então presidente Patrícia Amorim em 2012, vencendo a eleição. E Eduardo Bandeira de Melo, dias antes, se tornou candidato à presidência, porque o Valim Vasconcelos seria o candidato, teria a sua candidatura impugnada por alguns detalhes de estatuto, né? Não tinha tanto tempo como sócio, etc. e tal, para poder ser presidente naquele ano. Poderia depois, mais algum tempo, como concorreu em 2015, mas em 2012 para 2013 não podia. E diante desse risco de impugnação, da sua candidatura que aconteceria, né, o Bandeira de Melo foi colocado, foi convidado pelo Valim e assumiu ali essa candidatura e foi eleito presidente. Mas as pessoas não votaram no Bandeira, as pessoas votaram naquele grupo de pessoas. Aí em 2015, ele sim, foi votado, votaram nele e tudo que o cercava e o reelegeram. Mas ele não foi o arquiteto da reformulação do clube e ele não é o cara das finanças, do jurídico, do marketing, da área comercial, da comunicação. Não é ele. São pessoas que trabalharam lá e que trabalham lá, muito competentes, profissionais e também vice-presidentes que não são profissionais, são amadores, né? Mas que são bons naquilo que fazem em seus ramos de atividade e que fizeram com que o Flamengo desse essa volta importante, impressionante até em alguns anos, sendo hoje um clube organizado, com estrutura, que paga suas contas, que tem um futuro muito bom pela frente como instituição, né? Faturando, podendo investir no time e tudo mais. Mas aí a gestão do futebol tem que ser bem feita, tem que ser feita por gente que conhece futebol e por gente que estabelece metas e cobranças, como deve ser em qualquer ambiente profissional. Qualquer profissional tem que atingir suas metas e tem que dar retorno. Se não dar retorno, ele vai ser cobrado. No Flamengo, há um paternalismo enorme e isso explica esse fracasso, esse mais um fracasso. E o Corinthians, por sua vez, repito, tem hoje o espírito vencedor, o DNA da vitória. Com qualquer time, sempre é competitivo, é difícil de ser batido em seus domínios, embora tenha colecionado algumas eliminações em Itaquera, e conseguiu, mais uma vez, surpreender a muita gente. Isso não é por acaso, os dirigentes do Corinthians têm muitos defeitos, cometeram muitos erros, não por acaso o clube está hoje com dificuldades financeiras, mas é inegável que o Corinthians hoje tem aquilo que o Flamengo perdeu e vai ter dificuldade para reencontrar, que é o espírito da vitória, a indignação com a derrota, o desejo de vencer, que faz com que jogadores se superem e consigam aí ir além daquilo que as pessoas imaginam. O futebol não é só a tática, não é só o planejamento, não é só a estratégia. O futebol tem os seus mistérios e exige sempre algo mais daqueles que querem ser vencedores e que conseguem se consagrar como tal. Em outro vídeo, mais adiante, a gente fala um pouco sobre Palmeiras, Cruzeiro, com mais calma, tá? Até porque o vídeo está um pouquinho grande, né? Falei pra caramba aqui. Domingo tem linha de passe, 9 da noite, na ESPN Brasil. Aí para debater, claro, a rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro. Ok? Espero vocês lá, como sempre. E na segunda-feira, claro, linha de passe às 10 da noite também na ESPN Brasil. Valeu, saudações.